Olá pessoal, hoje estamos aqui para uma espécie de confissão. Quero aqui contar para vocês um pouco da minha relação pessoal com a leitura e vou usar aqui um exemplo para isso, que é o livro História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. Gostaria de fazer um comentário com relação a isso antes da gente entrar no livro propriamente dito, para justificar então o porquê dessa nossa conversa. Bom, eu sou um leitor compulsivo desde muitos anos, desde muito pequeno, e acho que esta minha relação com os escritores e com os textos, porque no final das contas, para quem está lendo, nem importa se o escritor existiu mesmo ou não, ou se ele está vivo ou não. O que importa é que, de alguma maneira, ele fala com o nosso silêncio, não é? Nós estamos ali tentando dialogar com alguém que de alguma maneira está e de alguma maneira não está. Está porque existe ali um texto, ele está tentando dizer alguma coisa para a gente. Mas se a gente perguntar aquilo que ele não quer responder, ele se dá o direito de ficar no mais absoluto silêncio. E aí, bom, o livro é o livro. Ele está ali colocado para a nossa frente e nós vamos então no silêncio da nossa cabeça, no silêncio dos nossos olhos, nós vamos tentando então identificar significados. E o mais louco de tudo isso é que, de alguma maneira, desde que entramos na escola, os nossos professores nos tentam ensinar a ler e a escrever. E uma das coisas que a gente aprende logo nas primeiras tentativas, das primeiras frases, das primeiras composições, das primeiras descrições, que era isso que eu fazia quando estava lá pelo segundo ano do ensino primário, terceiro ano. E aí, nesse momento, a grande ideia era que as frases tinham que ser curtas, diretas, objetivas. Fui escutando isso durante muitos anos, fui tentando fazer isso, mas um pouco preocupado, porque no final das contas, durante a minha infância e início de juventude, eu li muitos autores muito diferentes, desde contos de fada até os livros infantis do Monteiro Lobato, desde o Kipling e o seu Mowgli, né, um livro que me pareceu bastante interessante quando li, quanto toda a coleção das aventuras de Tarzan, e lia até fotonovelas. Me lembro de uma fotonovela que existia naquela época, que era um agente secreto chamado Douglas. Eu lia não porque gostava da história, mas porque no final das contas o personagem principal tinha o mesmo nome que eu. Mas, de qualquer forma, essa era a ideia, o gibi, Super-Homem, Batman, o que passasse, né? Assim, o que passasse na frente da gente, a gente, pegava lá e começava a ler, a ler. Livrinhos de histórias de faroeste, essas coisas todas. E, de alguma maneira, cada um desses autores, um pouco mais medíocres para as condições de leitor que eu tenho hoje, outras muito requintadas e muito interessantes, mas essa coisa das frases curtas, das frases diretas, das frases... nem sempre era uma regra. O que eu aprendi lendo todos esses livros dessa época, e que de alguma maneira me colocava como uma questão e me transformou num autor bastante prolixo e que demorei muito a aprender, se é que já aprendi a escrever da maneira como eu escrevo hoje. Na verdade, a gente apanha muito para fazer, porque no final das contas, se a leitura é um ato de uma relação muito silenciosa, por outro lado, a escrita é quase que um ato tão solitário que a gente praticamente tem que se desmontar e de todas as maneiras para poder colocar aqueles parágrafos todos antigamente no papel em branco, hoje em dia na tela, não é? de um processador de texto. Mas o fundamental de tudo isso é que esses livros todos, a partir do momento, né, que a gente vai tendo contato com eles, eles vão revolucionando a nossa cabeça.
porque de alguma maneira cada um dos autores tem o seu estilo, tem a sua maneira, e a gente começa a compreender então que o que nos chama atenção, na verdade, é ser um assunto que naquele momento nos capturou, que tem uma linguagem que de alguma maneira a gente tem acesso a ela e que nos coloca então algum tipo de desafio que, pode nos chamar a atenção. E, assim, dessas revoluções todas que foram acontecendo, eu escolhi aqui o História do Cerco de Lisboa porque eu diria que é uma das grandes revoluções que aconteceram de fato na minha vida de leitor. Porque, no final das contas, quando li pela primeira vez Saramago, o estranhamento foi brutal. Aqueles parágrafos imensos que duram 2, 3 páginas, sei lá quantas, a inexistência de pontos e de pontos de exclamação e vírgulas, as vírgulas, depois da vírgula começando então frases novas com letras maiúsculas e essas coisas todas que me pareceu assim fascinante. A ideia de subverter todas as ordens e ao mesmo tempo aquilo ser absolutamente compreensível, desde que o ritmo da própria leitura siga de alguma maneira o ritmo da própria escrita, daquilo que de alguma maneira parece dominar a mente do autor. Fico assim, chamo atenção, né, daqueles que leem Saramago, aqueles que gostam de Saramago. Eu me apaixonei perdidamente pelos textos de Saramago e, li alguns livros dele que me chamaram muito a atenção, e o História do Cerco de Lisboa é o primeiro e, a gente não esquece, não é? Assim, dizem que a gente não esquece. E eu não esqueço mesmo. Acho que, assim, valeria a pena contar um pouco para vocês. Não vou aqui contar o final da história, porque não me interessa ser um spoiler, como se diz por aí. Não vou contar o final do filme, mas de alguma maneira acho que vale a pena a gente ter nessa questão um fundamento, até do ponto de vista metodológico, até do ponto de vista da construção do nosso pensamento e de um entendimento, não é, do que vem a ser a sociedade contemporânea, do que aconteceu, não é, com a sociedade contemporânea e a maneira como nós entendemos e nós nos envolvemos hoje com a noção de conhecimento, o que é que significa conhecer no final das contas e qual é o sentido do conhecimento. Acho que essa é uma questão que ultrapassa inclusive a noção de verdade, não é? A verdade da maneira como normalmente nós estamos acostumados a nos relacionar, como algo que vem de algum lugar, do céu talvez, e que se revele, não é? A verdade, eu vou em busca da verdade, eu quero a verdade. Dizem alguns, inclusive o presidente do Brasil, de que a verdade nos libertará. Talvez a verdade, sei lá, mas de alguma maneira a grande questão é que a ideia de que a verdade vai nos libertar parece estar muito sustentada em torno de fake news. Agora, a questão para nós é como tudo isso se traduz na genialidade de um autor como Saramago. Saramago cria um personagem bastante interessante chamado Raimundo Silva, que é um revisor de textos. Conheço bem esses figuras, trabalhei justamente no tipo de texto que ele está revisando no livro de Saramago, um texto didático, um texto que vai ser usado nas escolas. Eu escrevi vários livros didáticos na minha vida e sei muito bem quem são esses revisores e a dificuldade que existe nesta relação entre autores, revisores e, editores e tudo mais. De alguma maneira, este Raimundo Silva está lá fazendo a revisão de um livro que conta a história do Cerco de Lisboa. Para todos os portugueses que fizeram escola e que estão aí já com seus 10 anos de idade, eu imagino até que menos que isso, sabe perfeitamente que houve um acordo entre os portugueses e os cruzados com o objetivo de cercar Lisboa e expulsar os mouros que estavam lá. E assim, nessa altura, mais ou menos, eu diria que esse é o tipo da informação que no Brasil é mais ou menos a ideia de que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil
e descobriu o Brasil, ou algo do tipo Dom Pedro I levantou a espada e disse independência ou morte, e, bom, e assim por diante. Então, é uma informação que está em qualquer livro didático de história, bom, ok, e que, bom, todo mundo sabe que é assim, mas ao mesmo tempo os autores dos livros de história continuam escrevendo porque é assim mesmo, e, bom, assim se entende a realidade. Agora, a grande questão é que este revisor, o Raimundo, então, um homem absolutamente solitário, que conversa uma vez por semana com a senhora que faz a limpeza da casa dele, do apartamento onde ele vive, já não lembro bem o formato da casa, mas acho que é um apartamento, bom, pinta os bigodes porque não quer que ninguém veja os pelos brancos que já estão nascendo, o cabelo, essa coisa toda, um homem absolutamente formal, vestido de maneira formal, e ali fazendo revisões de texto, assim, para ganhar a vida, né? Assim que ele ganha a vida. E aí é interessante que chega neste momento do texto que ele tem uma verdadeira crise. Este homem olha para o texto, começa a ver então essa história toda de que, bom, bicho, outra vez, né? Lá vem o acordo dos portugueses com os tais que vêm de lá das cruzadas e tal, e aí ele faz uma revisão, como revisor final do texto, ele coloca lá um deleator, como se chama isso, e diz, não. Então a frase acaba afirmando que não houve um acordo entre portugueses e cruzados. Muito bem, isso vai para frente, o livro é publicado, cria-se um escândalo porque o livro chega nas escolas, os professores de história olham para aquilo, é como se um professor de história hoje no Brasil chegasse e falasse assim, Pedro Álvares Cabral não veio para o Brasil. Sei lá, Tomé de Souza também não apareceu por aqui, a invasão holandesa simplesmente não aconteceu, ou alguma coisa do tipo. Bom, escândalo geral. E a editora, que se chama Maria Sara, essa editora então chama o revisor e coloca o emprego dele pendurado num movimento muito próximo de assinar sua carta de demissão. E aí ele, bom, explica para ela que é insuportável continuar contando a história do mesmo jeito. E ela diz a ele que se ele conseguir contar a história de outro jeito, então ele preserva o emprego. E nessa altura, então, Raimundo se obriga a construir, a inventar uma história onde o acordo não acontece. E o livro de Saramago, então, segue quase que numa dupla face, num jogo de espelhos, onde a história da maneira como se imagina que aconteceu e a história como Raimundo imagina que aconteceu vão mais ou menos correndo em paralelo. Uma coisa maravilhosa, uma obra de arte, como acho que a grande maioria dos livros de Saramago. Assim, bom, haverá oportunidade de eu comentar outros aqui, sem dúvida, espero que sim, né? Mas de alguma maneira este é um livro interessantíssimo. E aí, bom, aí está colocado aquele conjunto de frases imensas com uma pontuação completamente desbaratada, mas que passa a primeira página um estranhamento, na segunda, terceira, 10ª página aquele estranhamento começa a se diluir e depois da 50ª página é uma paixão absoluta, e talvez a coisa mais triste é o fato de que o livro tem uma página final e, bom, a história acaba num dado momento. Esse confronto, né, que Saramago utiliza de forma magistral entre aquilo que a gente imaginaria como realidade e aquilo que seria ficção, bom, coisas que até o cinema chegou a explorar, como no caso do ensaio sobre a cegueira, mas assim, esta coisa, nonsense, é algo, parece um jogo de ficção científica, mas, bom, não é. Ao mesmo tempo, parece uma coisa completamente absurda, mas também não é. Há um outro livro que, bom, vou fazer um comentário muito rápido, que é o Intermitências da Morte,
em que as pessoas, bom, dentro daquele país simplesmente param de morrer. E aí o que acontece? Acontece que pessoas vão sofrendo, algumas pessoas estão muito doentes, mas elas não morrem. Elas ficam muito velhas, mas elas não morrem. As pessoas simplesmente param de morrer. E isso vai acontecer tragédias monumentais. Uma delas é quase que o desmonte generalizado da Igreja Católica, porque sem o mistério da morte, a ideia de fé, fica bastante complicada. E aí as pessoas então começam a fazer uma espécie de tráfico. Pegam pessoas muito doentes, pessoas muito velhas, e tem todo um esquema de atravessar a fronteira daquele país para outro. E quando chega no outro país, as pessoas morrem. E o outro país então começa a acumular um monte de mortos, enquanto que não morre ninguém do lado de lá da fronteira. Algo absolutamente nonsense, algo que se coloca então do ponto de vista da pura subjetividade humana, do que é a nossa fé, de como nós nos relacionamos com a própria vida e de que maneira, então, essas questões passam a estar colocadas no plano do nosso desvendamento, do nosso deslumbramento, da maneira pela qual, de alguma forma, nós tentamos compreender o significado de estar vivos. Muito bem, voltando então à história do Cerco de Lisboa, acho que, na verdade, do ponto de vista cronológico, não é o primeiro livro de Saramago, é só o primeiro que eu li, a cronologia aí é minha. Mas aí acho que, de alguma maneira, aquele sonho, né, da minha infância, juventude e até grande parte da minha vida já como adulto, vai se consolidar ao ler de forma deslumbrada o texto de Saramago e acompanhar a vida e acompanhar as mudanças do ponto de vista do comportamento deste revisor, que a partir do momento em que vai criando uma nova história do Cerco de Lisboa, também vai mudando a sua leitura de vida, vai mudando a sua relação com o mundo, vai mudando as suas perspectivas. Algo absolutamente maravilhoso. Se vocês não leram, leiam. Se vocês leram, ótimo, porque acho que se vamos dizer assim, tiveram esse mesmo deleite, esse mesmo prazer, não é? De estar em contato com um texto que se constrói de uma forma impressionante. Amigos, muito obrigado, até aqui, um abraço a todos, espero que estejam todos bem. Continuamos aqui já no nosso primeiro centenário de vídeos, né? Já estamos passando aí, chegando para além disso. Estamos também, como vocês podem ver, chegando aí nos 1000 subscritores, nos 1000 pessoas que se inscreveram aí, essa mistura de línguas entre o espanhol e o português dá uma certa confusão de vez em quando, mas assim, eu queria agradecer a todos, agradecer realmente o fato de estarmos juntos e, bom, vamos aí, temos muito trabalho ainda pela frente. Um abraço e muito obrigado mais uma vez. Até mais.